TSE suspende votação com 3 votos a favor e 1 contra para que Jair Bolsonaro seja declarado inelegível. Governo muda sistema para medir as metas de inflação do país. Cidade de Maricá, no Rio de Janeiro, tem moeda própria e ônibus de graça para toda a população. Volta de impostos aumenta preço do etanol e da gasolina. Brasil criou 155 mil vagas de emprego com carteira assinada em maio. Descoberta fraude de R$1,5 milhão contra benefícios da Previdência. Calor extremo já provocou pelo menos 16 mortes nos Estados Unidos. E cientistas descobrem terapia genética que pode curar diabetes. Agora, no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. O Tribunal Superior Eleitoral suspendeu mais uma vez o julgamento da ação que pede que o ex-presidente Jair Bolsonaro seja declarado inelegível. O placar é de 3-1 contra ele. Os últimos 3 votos deverão ser dados amanhã. O terceiro dia de sessão para a julgação do PDT contra Jair Bolsonaro e Walter Braga Neto começou com o voto do ministro Raul Azevedo, que abriu divergência ao voto do relator, ministro Benedito Gonçalves, e foi contra a inelegibilidade de Bolsonaro. Araújo avaliou que a reunião realizada entre o ex-presidente e embaixadores em julho de 2022 não teve gravidade suficiente para influenciar a eleição. E, embora tenha concordado que algumas falas do ex-presidente sobre o sistema eleitoral durante a reunião tenham sido problemáticas, medidas cabíveis, como a aplicação de multas, já foram adotadas pelo Tribunal Superior Eleitoral na análise de outras representações. O ministro Raul Araújo também apresentou opinião divergente do relator com relação à inclusão do documento conhecido como minuta do golpe no processo. Araújo afirmou que não há evidências fortes que liguem o rascunho de um decreto de intervenção na Suprema Corte Eleitoral ao ex-presidente Jair Bolsonaro e disse que nem se deve chamar a minuta de documento, já que não passa de um rascunho. Faz-se mister destacar o entendimento desta Corte Superior em casos nos quais a conduta apurada na ação de investigação judicial eleitoral foi previamente objeto de medidas jurisdicionais prévias voltadas ao pronto e efetivo enfrentamento do comportamento tido por ilícito. É o que ocorreu aqui, naquelas representações que há pouco citei sob a relatoria da eminente ministra Maria Cláudia Buchiarelli. A Corte teve a oportunidade de se debruçar sobre esses mesmos fatos e, relativamente a eles, adotar as providências que se faziam necessárias. Na sequência, o ministro Floriano de Azevedo Marques acompanhou o relator ao considerar que Bolsonaro deve ser condenado à inelegibilidade. Marques afirmou que não seria necessário analisar outros eventos ou provas, além da reunião com embaixadores, pois essa, por si só, já é grave o suficiente e configura abuso e desvio de autoridade. O ministro afirmou que o evento convocado por Bolsonaro provocou um mal-estar diplomático, uma vez que os embaixadores foram submetidos a assistir um monólogo do ex-presidente com uma série de ataques ao sistema eleitoral e aos ministros da Suprema Corte, e que o objetivo de Bolsonaro era trazer benefício eleitoral ao candidato usando a estrutura da presidência. Para além da crítica negativa, desairosa, o discurso também teve o nítido propósito de demarcar o antagonismo eleitoral entre o primeiro investigado, apresentado como portador das virtudes e responsável por uma obra governamental digna de sucesso, e seu principal antagonista, desenhado como um egresso do sistema prisional, associado a terroristas e beneficiário de sistemas judiciais, de favores judiciais de um sistema comprometido e ilegítimo. Portanto, claramente, o discurso teve um condão que, à luz da jurisprudência desta Corte, caracteriza propaganda eleitoral com utilização dos meios de quem exerce um poder, de quem
tem autoridade, portanto, em abuso. Na mesma linha, o ministro André Ramos Tavares votou pela inelegibilidade de Bolsonaro e considerou grave o uso dos meios de comunicação oficiais do governo federal para propagar desinformação sobre as urnas eletrônicas e o processo eleitoral. Sabidamente, as redes digitais são instrumentos capazes de disseminar desinformação de maneira massiva, brutal, instantânea e global. Na era digital, o caos informativo pode ser facilmente instaurado. É grave quando um estado de caos informacional se instala na sociedade. É ainda mais grave se esse estado é planejado e advém de um discurso do presidente da República. A confiança dos eleitores nas instituições democráticas deixa de existir e, com isso, a própria liberdade de voto fica viciada. O placar do julgamento da ação do PDT contra Bolsonaro está em 3 votos pela inelegibilidade e 1 voto contra. Os ministros que já se manifestaram afastaram eventuais responsabilidades de Walter Braga Neto, vice na chapa de Bolsonaro, por entenderem que ele não participou da reunião questionada na ação. Em julho do ano passado, Bolsonaro convocou embaixadores para uma reunião no Palácio da Alvorada, onde apresentou uma série de questionamentos sobre o processo eleitoral. A reunião foi transmitida pela empresa Brasil de Comunicação e pelas redes sociais da Presidência da República. Para o PDT, autor da ação, Bolsonaro utilizou o poder que tinha como presidente da República para propagar mentiras e angariar votos antecipadamente para o processo eleitoral. O julgamento foi suspenso nesta quinta-feira e será retomado amanhã a partir do meio-dia. Faltam os votos da ministra Carmen Lúcia e dos ministros Cássio Nunes Marques e Alexandre de Moraes, presidente do TSE. A Polícia Federal iniciou o processo de compra de equipamentos super tecnológicos que leem senhas e são capazes de decifrar arquivos salvos em celulares, computadores, redes e nuvens. A licitação para adquirir esses equipamentos ultrapassa os 18 milhões de reais. A nova tecnologia ajudaria a corporação, principalmente em casos ligados ao crime organizado e redes de exploração sexual de crianças e adolescentes. Se a compra for confirmada, o laboratório de criptoanálise espera diminuir o tempo necessário para a quebra de senhas, o que aceleraria as investigações de crimes. A cidade de São Paulo tem mais de 600 mil domicílios vazios. O número é maior do que o total de moradias necessárias para acabar com a escassez habitacional do município. A escassez considera o total de domicílios necessários para abrigar a população em situação de rua e as pessoas que vivem em condições precárias. No total, são 675.788 domicílios sem morador algum em toda a cidade de São Paulo. Desse número, 588.978 são particulares não ocupados e outros 86.800 de uso ocasional. Os dados são do censo demográfico realizado pelo IBGE. O número é muito maior do que o necessário para suprir a escassez habitacional da cidade, que no ano passado era de 369 mil moradias, de acordo com a Prefeitura Municipal. Segundo uma pesquisa feita pelo Observatório Brasileiro de Políticas Públicas da População em Situação de Rua da UFMG, divulgada em abril, existem mais de 52 mil pessoas vivendo nas ruas da capital paulista. Na semana passada, ao menos 20 refugiados afegãos abrigados no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, foram diagnosticados com escabiose, popularmente conhecida como sarna. Como é uma doença contagiosa transmitida pelo contato direto entre as pessoas ou por meio de objetos, uma alternativa imediata do governo federal para conter o surto será alojá-los em hotéis, até encontrar uma solução definitiva para a situação. Nesse instante, a nossa preocupação é garantir condições adequadas para o enfrentamento dessa crise derivada da intensificação da migração, sobretudo de afegãos. Então, nós definimos uma ação emergencial do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Essas pessoas vão ter a possibilidade de serem adequadamente acolhidas em hotéis, não só em Guarulhos, mas em outras cidades,
até que se estruture uma política definitiva para dar conta desse grave problema. De acordo com a última contagem realizada no domingo, é estimado que existam pelo menos 208 afegãos abrigados no aeroporto. Médicos da Prefeitura de Guarulhos diagnosticaram 20 refugiados com sarna, devido à falta de acomodação e higiene. Uma das principais medidas para combater o surto é a higiene pessoal, como tomar banho e lavar as mãos, coisas comuns no dia a dia de diversos brasileiros, mas que acaba se tornando um drama para os refugiados que vivem no chão do aeroporto. Outra forma de combater o surto é a constante higienização dos bancos das áreas comuns do aeroporto, além da troca e higienização das roupas dos doentes. As organizações sociais que auxiliam os refugiados recém-chegados ao país pediram que o aeroporto libere os banheiros para a higienização pessoal dos afegãos, já que, segundo as ONGs, o aeroporto liberou apenas 3 vezes a utilização dos vestiários com chuveiros para essa população. A GRU Airport, concessionária responsável pelo Aeroporto Internacional de São Paulo, disse que tem contribuído no suporte à realização de procedimentos de higiene pessoal e manutenção de limpeza constante do espaço onde os refugiados se encontram. Já a Prefeitura de Guarulhos disse que forneceu atendimento médico aos doentes no próprio aeroporto, com a prescrição e fornecimento de medicamentos para o tratamento da sarna. Nos últimos 2 anos, cerca de 3,5 milhões de pessoas deixaram o Afeganistão, quando os radicais do Talibã assumiram o poder. O novo regime do país viola uma série de direitos, como o acesso à educação para meninas e mulheres. O Brasil virou um destino para muitas dessas pessoas após uma portaria interministerial que facilita a entrada dos afegãos ser publicada em setembro de 2021. Até o momento, o governo brasileiro autorizou a concessão de 11.576 vistos humanitários. A volta da cobrança total dos impostos federais deixou o litro de gasolina 71 centavos mais caro hoje. O aumento do etanol foi de 24 centavos. A mudança aconteceu 2 dias antes do previsto porque o Congresso não votou a medida provisória que previa alíquotas menores dos tributos. Isso quer dizer que para a gasolina, a tributação subirá de 29% para 35,3% e para o etanol, de 12,9% para 18,8%. Esses aumentos já estavam previstos, mas aconteceriam a partir do dia 1º de julho, próximo sábado. Porém, foram antecipados aí em 2 dias. É sabido que a gente veio de um período ali inflacionário, ali crônico, né? Principalmente no período de pandemia e pós-pandemia. Nesse sentido, né, o governo passado gerou uma série de medidas atenuantes da inflação, e isso se deu por meio de redução dos impostos, desoneração dos impostos, uma vez que, principalmente os impostos ali advindos dos estados, ICMS, pesam muito, né, ali na formação do preço. Assim foi feito, e isso significa que o governo estava abrindo mão, né, de sua arrecadação para que os preços, em geral, ao consumidor reduzissem, uma vez que a nossa matriz de transporte ela depende muito do combustível, né? O frete, o diesel, dado que nossa matriz é rodoviária. Isso afeta, inclusive, os preços, né, no consumo final, hipermercados, supermercados. E assim foi feito. Agora, na medida que baixou a inflação, você tem a queda do preço do petróleo, então precisava se fazer a reoneração, né, e refazendo ali a receita do governo. Agora o governo busca uma compensação sobre os estímulos que foram colocados na compra dos carros novos. Então, na medida que ele gerou subsídios e o governo não tem espaço para gastar nesse momento, então ele quer gerar uma compensação e buscou essa perna que faltava. E nesse sentido, aí você, com essa antecipação, a gente deve sentir sim um certo apressamento, né, do valor lá na bomba já no curto prazo, porque
os donos de postos de gasolina também querem ali já preservar suas margens, criar algum tipo de gordura, porque vem todo mundo também ali no período de crise, né? O programa do governo federal, lançado no último dia 6 de junho para o barateamento de carros populares, parece ter surtido efeito. Conforme registros de um levantamento de uma empresa especializada no setor automotivo, milhares de veículos foram vendidos. Até a última segunda-feira, 45.200 carros zeros foram vendidos com os descontos estabelecidos pelo governo. O levantamento da Jato, feito com base no cruzamento entre os dados de emplacamento de veículos no Brasil e a lista de carros que estão incluídos no programa de incentivo do governo, mostrou que o Volkswagen Polo está no topo da lista, com 5.222 unidades vendidas, seguido pelo Fiat Strada, com 4.960 e o Chevrolet Onix, com 3.321. Ao todo, foram identificados mais de 30 modelos comercializados, mesmo ainda não tendo dados apresentados pelo Ministério do Desenvolvimento do número exato de veículos vendidos. A expectativa de reaquecer o setor é grande. Em quase 3 semanas do incentivo, 84% dos recursos disponibilizados pelo governo já haviam sido usados e, por conta da demanda, a pasta do desenvolvimento anunciou que irá disponibilizar mais 300 milhões de reais ao programa para carros leves, somando assim mais de 800 milhões para a categoria. Essa condição faz com que as empresas automotivas insistam com os baixos valores, já que a venda de carros aumentou consideravelmente. Essa situação causa o que conhecemos como oferta e demanda, e assim os valores que atualmente são temporários se tornem fixos e o valor do carro zero popular comece a voltar aos patamares de anos anteriores. As contas do governo central fecharam o mês de maio com um saldo negativo de 45 bilhões de reais. O número é sobre as despesas do Tesouro, da Previdência Social e o Banco Central, sem contar as despesas com a dívida pública. Com isso, o acumulado dos últimos 12 meses caiu para um resultado positivo de 18 bilhões e 200 milhões de reais. O Brasil abriu 155 mil novas vagas de trabalho com carteira assinada no mês de maio. Os dados são do Ministério do Trabalho e Emprego. O quinto saldo positivo, seguido do indicador, é fruto de 2.202 admissões e de 1.844.932 desligamentos formais realizados ao longo do mês passado. Apesar de positivo, o resultado mantém a tendência de desaceleração originada em fevereiro, quando foram confirmadas 247.937 contratações formais. No acumulado dos 5 primeiros meses de 2023, o saldo do mercado de trabalho é de 865.360 novos empregos, com 9.968.329 admissões e 9.102.969 desligamentos. O estoque, que representa a quantidade total de vínculos seletivas ativos no Brasil, contabilizou 43.309.785 vínculos. O número representa uma variação de mais 0,36% em relação ao apurado no mês de abril. Já no acumulado dos 12 meses finalizados em maio, foram criadas 1.783.713 vagas formais de trabalho no Brasil. O aumento ocorre com 22.853.069 admissões e de 21.069.356 desligamentos no período. No mês, as contratações superam as demissões em todas as 5 regiões brasileiras, com destaque para o Sudeste. Na sequência, aparecem o Nordeste, o Centro-Oeste, o Norte e o Sul. O indicador da Fundação Getúlio Vargas, mais conhecido como a inflação do aluguel, caiu 1,93% em junho. Este ano, o IGPM já quase caiu 4,5% e no período de um ano, 6,8%. O Japão suspendeu temporariamente a importação de carne de frango produzido no Espírito Santo aqui no Brasil.
O governo japonês afirmou ter tomado a decisão após o surgimento de um caso de gripe aviária em aves domésticas no município de Serra, na região metropolitana de Vitória. O episódio foi confirmado na última terça-feira pelo Ministério da Agricultura, mas a medida deixou as autoridades brasileiras com uma pulga atrás da orelha. E o motivo é que os japoneses não compram carne de frango ou de qualquer outra ave do Espírito Santo. Além disso, o Estado registra uma pequena parcela do total exportado do Brasil, apenas 0,19%. A ação pode prejudicar a imagem dos produtos brasileiros no exterior e, por isso, o Ministério da Agricultura exigiu explicações das autoridades japonesas. O órgão ainda aguarda uma resposta. O Banco Central aumentou sua estimativa para o crescimento da economia este ano. A previsão de 1,2% subiu para 2%. Sobre a inflação, o documento do BC reduziu a aposta anterior, que era de 5,8%, para 5%. O Brasil vai mudar o sistema para medir a meta de inflação. A medida aprovada hoje pelo Conselho Monetário Nacional vai começar a valer em 2025. Por enquanto, fica como está. O objetivo do Banco Central é atingir o que foi determinado nas reuniões anuais. A inflação de janeiro a dezembro deve atingir a meta estipulada pelo Conselho. Por exemplo, este ano, o centro é 3,25%, com tolerância de 1,5 ponto para mais ou para menos. Quando passa a acontecer um estouro e os juros sobem para segurar os preços. Foi o que aconteceu nos últimos meses, mas, pelo que ficou decidido hoje, o Brasil vai passar a adotar o sistema de meta contínua, igual à maioria dos países desenvolvidos. A inflação fixada deve ser atingida no período de 12 meses, mas não de janeiro a dezembro. Isso garante maior flexibilidade política monetária e vários economistas são contra e vários são a favor. Para o governo foi uma vitória, já o consumidor terá que esperar para saber se foi um bom negócio. No mercado financeiro, a quinta-feira foi de repercussão dos novos dados de inflação e de expectativa pela decisão do Conselho Monetário Nacional. Também esteve no radar as falas do presidente do Banco Central norte-americano, Jerome Powell, de que pode promover novas altas nas taxas de juros dos Estados Unidos. Apesar de apresentar alta durante a maior parte do dia, o dólar não conseguiu sustentar o tom positivo e caiu 0,01%, fechando perto da estabilidade de R$ 4,84. Já a Bolsa de Valores terminou em alta de 1,46% aos 118.382 pontos. O presidente Lula voltou a criticar a taxa de juros fixada pelo Copom do Banco Central. Sem citar o nome do presidente do banco, Roberto Campos Neto, Lula declarou que a instituição tem um cidadão que não entende nada de povo. Para o presidente, não existem motivos para a taxa de juros estar em 13,75% ao ano. E a conta de luz ficou mais barata em 3 estados nesta quinta-feira. E os clientes de alta tensão tiveram a maior redução. A Agência Nacional de Energia Elétrica anunciou redução de até 14,42% nas tarifas da Enel São Paulo, da Energisa Tocantins e da Companhia Campo-Larguense de Energia do Paraná. Os novos descontos já entram em vigor nesta quinta-feira no Paraná e na próxima terça-feira em São Paulo e no Tocantins. Devem beneficiar mais de 8 milhões de unidades consumidoras nos 3 estados. Em São Paulo, o reajuste médio vai ser de 2,24% nas contas de luz da Enel. A redução vai variar conforme a classe de consumidores. Para a alta tensão, o reajuste médio será de 6,10% e para a baixa tensão, de 0,97%. Para as residências, a diminuição tarifária vai ser de 0,91%. Já no Paraná, a Cocel, que opera em Campo Largo, na região metropolitana de Curitiba, vai ter redução média de 3,89%. A maior redução da tarifa vai beneficiar apenas os clientes de alta tensão, que vão ter descontos de 14,42%. No Tocantins, o desconto médio será de 0,31% para os clientes da Energisa. Após a divulgação dos dados do censo do IBGE referente ao número populacional, foi levantada a curiosidade sobre algumas cidades que tiveram crescimentos acima da média. Uma delas é Maricá, no Rio de Janeiro.
Mas a peculiaridade desse município vai além dos números de sua população, já que possui uma moeda própria. A cidade, localizada na região metropolitana do Rio de Janeiro, teve um aumento significativo entre 2010 e 2022. A população de Maricá estava em 127.461 há 12 anos e hoje conta com uma população de 197.300 moradores. Esse aumento de quase 55% no número de moradores tem explicações contundentes. Na cidade, houve um aumento significativo na arrecadação dos royalties de petróleo de 2021 para 2022 e Maricá liderou o ranking ao atingir uma arrecadação recorde de 2,5 bilhões de reais no ano passado. Para explicar de maneira simples, os royalties do petróleo são cobrados das concessionárias que exploram a matéria-prima de acordo com a sua quantidade, e o valor arrecadado fica com o poder público. Mas, na contramão do que conhecemos atualmente como política, o investimento na cidade é nítido. Os especialistas acreditam que Maricá seja um caso de boa utilização dos recursos dos royalties, já que as 25 linhas de ônibus da cidade, conhecido popularmente como Vermelhinho, são gratuitas para a sua população. Além disso, os moradores da cidade contam com mais uma opção gratuita de transporte, as bicicletas oferecidas pela prefeitura. Somadas à gratuidade nos transportes, o governo local tem feito um forte investimento em educação e saúde de qualidade. Mas essas situações são esperadas quando um governo sério é efetuado. Contudo, uma outra curiosidade chama a atenção na cidade. Isso porque desde 2014, Maricá conta com uma moeda social, a Mumbuca. Ela não é física e a população a obtém por um cartão social. A moeda também não concorre com o real, já que é atrelada a ele. Dessa forma, uma Mumbuca vale sempre R$1. Na pandemia, cada beneficiário chegou até 300 Mumbucas por pessoa da família e hoje passaram a receber 200. Mas existem regras. Quem recebe o benefício não pode sacar dinheiro, mas os comerciantes podem trocar a moeda social pelo real. Atualmente, são 80 mil contas correntes e 13 mil estabelecimentos cadastrados para aceitar na moeda. E ali tem instaurado um paraíso. Quem é morador antigo não troca a cidade por absolutamente nada, e quem chega pretende nunca mais sair. A prefeitura entende que esse aumento no número de moradores é fruto da chegada de pessoas, já que as casas de veraneio se tornaram endereços fixos. 80% das transações bancárias feitas hoje no Brasil são digitais. O dado foi divulgado na Febraban Tech, maior evento de tecnologia e inovação do setor financeiro da América Latina, que acontece em São Paulo. Atualmente são muitas as transações bancárias que podem ser feitas fora dos bancos. A pesquisa Febraban de tecnologia bancária mostrou que os aparelhos celulares são responsáveis por 66% de todas as operações bancárias no país. O restante das transações digitais são realizadas por meio de computadores, notebooks ou tablets. Em todo o ano de 2022, os brasileiros fizeram mais de 163 bilhões de transações nos vários canais de atendimento disponibilizados pelos bancos. Isso representa um aumento de 30% em comparação com o ano de 2021. É uma taxa de crescimento recorde. A pesquisa também revelou alta de 531% nas transações de pagamentos realizadas pelo WhatsApp, com a ferramenta que foi disponibilizada pelo Banco Central em março de 2021. 3.900.000 alunos fizeram inscrição para as provas do Enem que serão realizadas nos próximos dias 5 e 12 de novembro, 13% a mais do que no ano passado.
Houve recuperação em relação à pandemia, mas o número ainda representa metade dos 8 milhões que eram registrados nos anos de 2013 e 2014. O ex-ministro da Agricultura, Alisson Paolinelli, morreu hoje aos 86 anos em Belo Horizonte, Minas Gerais. Ele estava internado em estado grave no Hospital Madre Teresa, na capital mineira, depois de complicações renais causadas por uma cirurgia. O mineiro de Bambuí é apontado como responsável pela revolução da agricultura brasileira nas últimas décadas. Ele foi ministro da Agricultura no governo de Ernesto Geisel de 1974 a 79. Paolinelli também foi um dos fundadores da empresa de pesquisa agropecuária, a Embrapa, indicado ao Prêmio Nobel da Paz em 2021. O velório acontece nesta sexta-feira, às 9h30 da manhã, no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, Minas Gerais. A Procuradoria de Paris pediu a prisão preventiva do policial que matou um jovem e deve responder por homicídio voluntário. 150 pessoas já foram presas nos protestos que se espalham pelo país. A revolta da população começou na última terça-feira, depois que um adolescente de 17 anos foi morto a tiros pela polícia durante uma abordagem de trânsito em Paris. O caso foi filmado por uma testemunha e viralizou nas redes sociais. Os manifestantes apontam o racismo sistêmico da polícia. Milhares de pessoas voltaram às ruas na noite de ontem e protagonizaram um verdadeiro caos. As autoridades afirmam que mais de 66 carros foram incendiados, além da tentativa de queimar escolas e delegacias. A crise fez o presidente Emmanuel Macron convocar uma reunião de emergência. O presidente afirmou que nada justifica a morte do garoto, mas condenou as cenas de violência e pediu calma para a população. 16 meses após o início do conflito na Ucrânia, pela primeira vez, a Rússia tem demonstrado declínio em suas forças. O motivo principal é que hoje foi anunciado que o grupo de mercenários Wagner não atuará mais na guerra do leste europeu. A notícia do desligamento do grupo de mercenários durante a guerra da Ucrânia foi dada pela agência de notícias estatais da Rússia, a TASS. A decisão foi tomada após o chefe da organização, Yevgeny Prigozhin, negar a assinatura de um contrato proposto pelo governo russo. Quer queira, quer não queira, a negativa de Prigozhin tem uma linha de raciocínio contundente. Isso porque o acordo anexaria as forças do Wagner com o Ministério da Defesa da Rússia. Como consequência, o grupo deixaria de ser financiado pelo Kremlin. Para um grupo paramilitar, ou seja, mercenários, a recompensa financeira independente vale muito mais do que a junção com o governo. E, segundo os especialistas, foi exatamente essa proposta de junção com o governo russo que causou o motim do grupo no último sábado, além de supostos ataques russos em acampamentos dos mercenários. No dia 11 de junho, Prigozhin disse que seus parceiros do grupo Wagner não assinariam nenhum contrato com o ministro da Defesa, Sergei Shoigu, acrescentando que Shoigu era incapaz de administrar unidades militares. Como resultado, Prigozhin foi taxado de traidor e que ele tinha ambições exorbitantes e dinheiro. Como já era esperado, essa crise interna russa pode frear de certa forma as ofensivas no território ucraniano. Se essa fragilidade for utilizada de uma maneira correta, provavelmente o governo de Kiev conseguirá retomar territórios com mais facilidade. Essa hipótese se faz presente já que o grupo Wagner era basicamente a linha de frente das tropas de Putin, e sem eles, o exército russo perderia grande parte do seu poder no campo de batalha. Os próximos dias podem ser essenciais para se chegar ao fim da guerra, ou pelo menos aproximá-la cada vez mais. E para encerrar esse ciclo de conflito, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pede a aceitação à OTAN de maneira urgente. Falando enquanto recebia um prêmio, Zelensky disse que a Aliança Euroatlântica deve realmente proteger a paz. Além disso, o presidente ucraniano afirmou que a Ucrânia deveria ser admitida na OTAN para que a agressão contra uma ou outra nação europeia nunca mais se repita. O líder ucraniano expressou confiança de que seu país eventualmente ingressaria na aliança da OTAN, descrevendo como reconhecimento legítimo do relacionamento da Ucrânia com o Ocidente.
Uma ação controversa que pode irritar ainda mais Vladimir Putin. Pelo menos 16 pessoas morreram por causa de uma onda de calor extremo que atinge o centro-sul dos Estados Unidos. As temperaturas passaram dos 45 graus em várias cidades. Somente no estado do Texas, um dos mais afetados pelas altas temperaturas, 13 pessoas morreram. A maioria das vítimas tinha entre 60 e 80 anos. As outras mortes foram registradas na Flórida e Louisiana. Mais de 79 milhões de americanos estão em alerta para as altas temperaturas, que devem persistir pelo menos até o próximo dia 1º. Os Estados Unidos enfrentam ainda a fumaça da mais devastadora temporada de incêndios florestais da história do Canadá, que voltou a atingir as cidades americanas. Diante do cenário adverso, o governo americano pediu que cerca de 100 milhões de pessoas evitem sair de casa. Por causa da alta densidade da fumaça, centenas de voos tiveram que ser cancelados. A teoria da relatividade criada por Albert Einstein ganhou uma nova comprovação. Uma equipe americano-canadense de astrofísicos registrou o som de ondas gravitacionais no espaço. Portanto, o universo seria uma espécie de mar agitado, inquietado por eventos violentos que aconteceram nos últimos 13 bilhões de anos. Os 15 anos de pesquisa comprovaram o que Albert Einstein já havia dito mais de um século atrás. Durante o estudo, foi descoberto que as ondas gravitacionais criam um barulho de fundo de baixíssima frequência que atravessa o cosmo. O ruído pode ser comparado ao som provocado por uma grande multidão. Portanto, a descoberta nos faz crer que o espaço esteja repleto dessas ondas que oscilam ao longo de períodos extensos. Segundo os idealizadores da pesquisa, as ondas gravitacionais são geradas por objetos astronomicamente densas, na maioria das vezes em movimento orbital recíproco. Portanto, ao viajar pelo espaço, essas ondas esticam e contraem fisicamente o tecido do próprio espaço-tempo. A descoberta dos cientistas confirma o que já havia sido dito por Albert Einstein em 1916. Na ocasião, o gênio disse que existiam ondas gravitacionais no espaço-tempo e que elas poderiam ser uma extensão de sua revolucionária teoria da relatividade. A teoria criada por Einstein diz que o espaço não está serenamente vazio e o tempo não avança suavemente. Em vez disso, as poderosas interações gravitacionais de objetos massivos provocam ondulações regulares do tecido do espaço e do tempo. A imagem que Einstein quis passar é de que o universo se parece com um mar agitado. Para os realizadores do estudo, agora existem provas contundentes dos barulhos das ondas gravitacionais numa outra escala de frequência. A explicação mais direta para esse fato estaria numa série de pares de buracos negros girando em órbita, um em relação ao outro, na nossa vizinhança cósmica. O Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos emitiu um alerta após a confirmação de 5 casos de malária. Não havia registro da doença no país nas últimas 2 décadas. O Centro de Controle de Doenças informou esta semana 5 diagnósticos da doença, 4 na Flórida e 1 no Texas. As infecções transmitidas por mosquitos nos 2 estados não parecem estar relacionadas. As autoridades disseram que outros possíveis casos estão sendo investigados e pediram à população que elimine água parada, onde se formam os criadouros do mosquito. O órgão esclareceu que, apesar desses casos, o risco de transmissão local da malária permanece extremamente baixo nos Estados Unidos. A última infecção local por malária no país foi detectada em 2003, quando 8 casos foram identificados em Palm Beach, na Flórida. Quase todos os casos de malária nos Estados Unidos são importados por pessoas que viajam para países onde há transmissão da doença. E a seguir, descoberta fraude de R$1,5 milhão contra benefícios da Previdência. E ainda, cientistas descobrem terapia genética que pode curar diabetes.
A Polícia Federal realizou no Rio de Janeiro uma operação contra um esquema de fraude previdenciária que causou prejuízo estimado de R$1,5 milhão. Veja esse e outros destaques em um giro de notícias pelo Brasil e o mundo. A operação chamada de Quarteto Fantasma cumpriu 5 mandados de busca e apreensão. Segundo a PF, a organização criminosa usava documentos falsos para receber, de forma indevida, benefícios previdenciários como pensão por morte e aposentadoria. O grupo coletava dados de cadastros de pessoas já falecidas e usava as informações para obter os benefícios no INSS. A Polícia Federal estima ainda que, com a operação, evitou prejuízo de R$6 milhões aos cofres públicos. Os investigados responderão pelos crimes de estelionato previdenciário, falsificação de documento público, uso de documento falso e organização criminosa. E os órgãos federais precisam ligar o alerta para ataques cibernéticos. Isso porque o perfil da Superintendência Sergipana da Polícia Rodoviária Federal no Instagram foi alvo de hackers. Segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública, os criminosos trocaram a senha de acesso ao perfil e publicaram um pedido para que internautas doassem dinheiro para ajudar o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. A publicação não menciona como o dinheiro recolhido seria usado, mas tem forte conotação política, sugerindo estar relacionada à necessidade de Bolsonaro se defender nos vários processos a que responde. A PRF informou que já está apurando os fatos a fim de tomar as providências necessárias com o objetivo de impedir que criminosos voltem a realizar ações parecidas. O Ministério da Saúde criou um grupo de trabalho responsável por elaborar a Política Nacional de Saúde das populações migrantes e refugiadas, além de apresentar proposta para consolidar as políticas públicas de saúde para os estrangeiros que chegam ao Brasil em busca de acolhimento. A portaria atribui ao grupo de trabalho outras funções, como a de mapear e diagnosticar as necessidades desse setor. O grupo será composto por 14 membros, sendo metade de titulares e a outra metade de suplentes, representantes de órgãos da administração pública nas áreas de saúde, saúde indígena, vigilância ambiental, relações internacionais e educação. A Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu que as universidades americanas não podem utilizar a raça dos candidatos em processos de admissão, encerrando assim as políticas de ações afirmativas para incentivar o ingresso de minorias raciais no ensino superior. A decisão reverte entendimentos anteriores do mesmo tribunal em mais um reflexo da atual composição da Corte, de maioria conservadora. Embora cotas raciais sejam proibidas nos Estados Unidos, era possível, na maioria dos estados, criar formas de estimular a entrada de estudantes negros e hispânicos. A decisão desta quinta foi tomada após ações movidas contra as universidades Harvard e da Carolina do Norte, acusadas de discriminar alunos brancos e de ascendência asiática em favor de negros, hispânicos e indígenas, o que as instituições negam. Uma reportagem indicou que o aspartame, adoçante usado em refrigerantes sem açúcar, será listado como cancerígeno por braço de pesquisa da Organização Mundial da Saúde. O produto deve ser declarado possivelmente cancerígeno para humanos. A indicação será feita em julho pela Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer, que estuda a doença na organização internacional. Os adoçantes não artificiais não nutritivos são alvo da OMS desde maio, quando a agência indicou que eles não devem ser usados para a perda e manutenção do peso corporal. A diretriz incluía o aspartame. As discussões sobre a toxicidade dos adoçantes ocorrem há décadas, mas ainda não há consenso científico sobre os potenciais benefícios ou malefícios desses compostos. O exército colombiano desistiu de procurar o cão Wilson, que ajudou nas buscas das 4 crianças que ficaram 40 dias desaparecidas nas florestas da Amazônia. Elas sobreviveram à queda de um avião no dia 1º de maio, no lado colombiano da região amazônica. 3 adultos morreram e elas caminharam em busca de socorro. Foram resgatadas 40 dias depois, com vida, com a ajuda do cão Wilson, que logo depois desapareceu e também passou a ser procurado. Soldados do Exército passaram a procurar o animal, que chegou a ser visto 2 vezes correndo. Nesta quinta-feira, o Exército informou que fez tudo o que podia
e desistiu das buscas. Em um parque municipal centenário do Texas, no sul dos Estados Unidos, cabras são treinadas para controlar as ervas daninhas com o objetivo de conter o matagal excessivo e prejudicar o crescimento das árvores. A tarefa deve levar cerca de 2 semanas para ser concluída. As plantas que tentamos eliminar são aquelas como o ligustrum, um arbusto que precisa de muita água. A água é consumida por essa planta invasora em vez de ir para os carvalhos mais velhos, que é o que realmente o parque protege e possui na área. As cabras são treinadas por vários meses desde o nascimento para que saibam o que devem comer. Elas estão acostumadas com comida natural e não com forragem ou alfafa. Os animais também aprendem a se manter em grupo e a respeitar a cerca de proteção colocada ao redor da área onde trabalham para evitar predadores. É muito mais ecológico ter cabras aqui do que grandes máquinas ou herbicidas. Como estão tão perto do rio, não seria seguro usar veneno de qualquer tipo, porque eles correriam para o rio. Além disso, é muito mais divertido. Eu corro muito aqui e levo meu cachorro para passear de vez em quando. Há muito mato por aqui. Seria bom ver isso um pouco mais limpo. Estou muito feliz em ver essa turma aqui fazendo seu trabalho. Como todos os trabalhadores, as cabras também têm momentos de descanso. Caso adoeçam, são substituídos por um dos 600 integrantes da equipe e, ao completarem 11 anos, entram em um plano de aposentadoria. Cientistas intensificaram as pesquisas para encontrar uma terapia genética que poderá provocar até a cura dos casos de diabetes. E é bom acelerar o passo porque a previsão é que o número de 529 milhões de pessoas no mundo com a doença mais que dobre até o ano de 2050. Mais de 1 bilhão e 300 milhões de pessoas. O equivalente a quase toda a população da China ou da Índia. É o que indica a Universidade de Washington, nos Estados Unidos, como estimativa para o número de pessoas no planeta com diabetes daqui a 3 décadas. São homens e mulheres como a Cida, que convive há 30 anos com a enfermidade. As coisas que eu sabia de histórico familiar é que tinha sede, que passava mal, né? Sudorose, que eu vim conhecer agora há pouco tempo, né? Com a hipoglicemia. Que se abaixa o diabetes, se passa mal. Se aumenta muito, você entra em coma, passa mal. Da demência, né? Você esquece onde você está, daqueles lapsos de memória, né? Infelizmente, o diabetes é uma doença que causa poucos sintomas no início. Ele só vai causar muitos sintomas quando ele já está muito avançado. Por isso é uma doença perigosa. Então, para a gente detectar, normalmente teremos que fazer exames de rotina. Então, se você tem mais de 45 anos, você tem que fazer um exame de glicose pelo menos anual. Ou se você tem algum fator de risco, história familiar de pacientes com diabetes, obesidade, sedentarismo, você deve fazer exames precoces, principalmente de glicemia de jejum. A insulina é produzida pelo pâncreas e é responsável pela manutenção do metabolismo da glicose, e a falta dela provoca o diabetes. A alta taxa de açúcar no sangue ou hiperglicemia de forma permanente é a principal característica da enfermidade. Então, normalmente o diabetes tipo 2 ele é associado a uma história familiar, uma genética, associada a maus hábitos. Então, aumento da gordura abdominal, aquela gordura que chama visceral, que é inflamatória, maus hábitos, consumo excessivo de carboidratos simples, bebidas açucaradas como refrigerante. Então, a diminuição desses alimentos inflamatórios, que aumentam essa gordura visceral, ele pode sim ser um preventivo à diminuição do risco da possibilidade do diabetes tipo 2. Ser diabético exige uma rotina com muita dedicação e disciplina. Olha só a quantidade de medicamentos que a pessoa que tem a doença deve tomar diariamente. Além disso, não é nada fácil resistir aos sabores de bolos, doces e outras delícias. Mas está surgindo uma esperança para os pacientes com diabetes em todo o mundo. Um estudo publicado na principal revista digital da endocrinologia mundial busca a cura baseada em terapia genética. Segundo o artigo, os cientistas britânicos descobriram terapias genéticas que permitem às células do corpo combater e até curar a doença. O tratamento é realizado através da reprogramação do sistema imunológico, que interrompe o ataque e a destruição das células beta do pâncreas, que produzem insulina. Assim, o diabetes tipo 1 pode ser prevenido ou retardado no futuro.
Quem ficou empolgada com a novidade é a Cida, que sonha em um dia ser curada do diabetes e poder, enfim, comer o que quiser. Ela já até imaginou como seria esse momento. Eu sonhava com um sorvete enorme, maior que eu, que parecia que ia me abraçar. Com aquelas cerejas, sabe? Aquelas coisas. Já falei para os médicos que eu não consigo. Eu amo um pãozinho francês no café da manhã. Entrar numa doceria muito famosa, com aqueles melhores doces e comer. Gastaria o salário com doce. A empresa de turismo espacial fundada pelo bilionário Richard Branson realizou seu primeiro voo. O primeiro voo comercial da Virgin Galactic chegou ao espaço nesta quinta-feira. A companhia já voou 5 vezes, mas seus únicos passageiros foram seus funcionários. Agora teve como cliente a Força Aérea Italiana. 4 passageiros viajaram a bordo da nave VSS Unity. 2 altos comandantes da Força Aérea Italiana, um engenheiro do Conselho Nacional de Pesquisa da Itália e um funcionário da Virgin Galactic. 2 pilotos estavam no comando. Um enorme avião decolou de uma pista convencional e aproximadamente 1 hora depois, a cerca de 15 quilômetros de altitude, soltou a nave, que se assemelha a um grande jato particular. Então a nave ligou seu motor e acelerou verticalmente. Durante alguns minutos, em gravidade zero, os passageiros puderam se soltar de seus assentos e flutuar na cabine. A nave superou os 80 quilômetros de altitude, o limite que, segundo o exército americano, marca o começo do espaço. Em seguida, a nave retornou para pousar na mesma pista. O início das operações comerciais é esperado há muitos anos. Cerca de 800 clientes já compraram passagens. Os preços variam de 200 mil a 250 mil dólares por passageiro. Em reais, esses valores equivalem a 971 mil a 1,2 milhão. Mas algumas passagens podem chegar a 450 mil dólares, ou 2,1 milhões de reais. Se hospedar em uma mansão cinematográfica de graça em um final de semana é possível em Malibu, na Califórnia, Estados Unidos. A Casa dos Sonhos da Barbie da vida real está abrindo suas portas. A hospedagem inédita acontece antes do lançamento do tão aguardado filme Barbie nos cinemas no próximo mês. A mansão à beira-mar, decorada em rosa choque, possui uma piscina, toboágua e várias áreas de relaxamento. Os fãs da boneca vão poder passar a noite no quarto com tema de cavalo, pertencente ao namorado de longa data da Barbie, o Ken. Todas as estadias serão gratuitas, porque, de acordo com um comunicado de imprensa do Airbnb, Ken não conseguia descobrir como colocar um preço na Malibu Dream House da Barbie. Afinal, a coisa de Ken é praia e não matemática. O longa-metragem será dirigido por Greta Gerwig. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite para você e até amanhã. Uma boa noite, fique na paz. Tchau.